Hoje eu quero meditar um pouco aqui no Salmo 120, no 121. Luz no caminho, luz no caminho. O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Então eu vou entrar aqui nessa leitura do Salmo 120, que diz assim: na angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então o salmista estava na angústia, ele clamou ao Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes as pessoas se encontram angustiada, triste, por alguma razão que acontece em sua vida, por alguma coisa que não dê certo, um serviço que não deu certo, ou às vezes perdeu a amizade de uma pessoa que amava muito, ou desentendeu com alguém. Então essa pessoa está triste, muito angustiada. E aqui o salmista fala assim, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. E no número 2 diz assim: Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. É muito perigoso isso, a língua mentirosa e enganadora, que às vezes pode prejudicar as pessoas de tal maneira que umas podem perder a amizade ou até um desentendimento, uma malquerência entre uma família e a outra. É por isso que o salmista está dizendo aqui: o Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos. Coisa triste é você conversar com uma pessoa e essa pessoa te contar tantas coisas, mas você perceber que tudo aquilo que a pessoa está falando é mentira. Então, nós temos que tomar esse cuidado com as pessoas mentirosas, de língua enganadora, porque às vezes você pode bem dizer e com a língua também você pode maldizer. É muito triste quando alguém maldiz a outra pessoa, desfazendo com a sua própria língua, a sua própria boca. Então nós devemos respeitar, né? Precisa respeitar, mas existem pessoas que têm prazer de falar mal, fazer zombaria, usar sua língua para o mal. E às vezes nós precisamos mais usar ela para glorificar o nosso Deus e para o bem-estar de cada pessoa, para o bem-estar daquele que está próximo de nós e também para fazer a vontade de Deus, que Deus não se agrada de usar a nossa língua para difamar alguém. O versículo 4 ele fala: flechas agudas do valente com brasas vivas de Zimbo. E o versículo 5 ele diz assim: ai de mim que peregrino em Mesec e habito nas tendas de Quedar. O versículo 6: a minha alma bastante tempo habita com os que detestam a paz. Você já imaginou? Viver com alguém que detesta a paz? Nós temos que procurar ter paz com todos. Onde estiver ao nosso alcance para ter paz com todos, é o melhor que a gente pode ter. A palavra de Deus está falando sobre isso. A minha alma bastante tempo habitou, a pessoa habitou com os que detestam a paz. Aí ele ainda fala aqui no versículo 7: pacífico sou, mas em eu falar já eles estão em guerra. Sempre quando a gente abre a boca para falar, a gente fala dentro da palavra de Deus e uma palavra pacífica com todas as pessoas. Mas quando a pessoa está com a maldade no coração, assim, ao abrir a nossa boca, a pessoa já está em guerra com a gente, contestando aquilo que a gente está falando. E isso é muito triste na vida do ser humano e na vida das pessoas. Aqui no Salmo 121, ele diz assim: Deus é guarda fiel de seu povo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando a gente se encontra em dificuldade por pessoas que às vezes caluniou a gente ou levantou um falso testemunho, quando não encontra uma saída, você olha para um lado, não acha saída, olha para o outro, para trás, para frente, não encontra uma saída. Você olha para o céu, e aí o salmista diz assim, que a gente olha para o céu e eleva os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro?
Aí ele está perguntando para a gente. Aí o número 2, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o nosso socorro vem do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, nós sabemos por onde recorrer. Nós sabemos a quem buscar. Nós sabemos aonde levar os nossos olhos para buscar a bênção, a solução daquilo que está nos afligindo. Então ele diz assim, aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Já imaginou? Se você não tem aonde buscar um socorro, aí a pessoa vai ficar depressiva, vai ficar triste, chorosa, porque não sabe como fazer, como resolver, como buscar um socorro. Mas é que o salmista está dizendo para a gente elevar os nossos olhos ao céu e buscar o socorro que vem de Deus. E aí a gente vê a resposta dele dizendo que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aí no versículo 3 ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E o versículo 4 ele diz assim: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então o Senhor é quem guarda as nossas vidas, é que nos abençoa, é que nos ajuda, nos dá vitória em todos os momentos. Porque o Senhor sempre fala para nós crermos nele de todo o nosso coração e toda a nossa alma. E o versículo 5 ele fala também: o Senhor é quem te guarda. Ele está dizendo assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. E se nós estamos em comunhão com Deus, Ele é a nossa comunhão. Se nós estamos em comunhão com Ele, Ele pode nos guardar, Ele pode nos dar livramento de muitas coisas ruins que pode acontecer. Porque hoje a gente pode perceber pelos estudos da palavra que a gente vê, que a gente participa, eles falam que o mundo jaz no maligno. Então, existe 2 caminhos apenas: o caminho da salvação e o caminho da condenação. E nós temos todo o direito de escolher qual caminho queremos seguir. E muitas vezes, muitas pessoas que têm uma língua maldosa, que gosta de caluniar, que tem o prazer de falar mal das pessoas, que tem o prazer de rebaixar alguém que às vezes está tentando fazer alguma coisa na vida, aí vem uma pessoa com crítica para que possa essa pessoa desanimar, ficar de cabeça baixa, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e é para Ele que nós temos que elevar o nosso pensamento, é para o nosso Deus que nós temos que elevar o nosso pensamento e buscar de todo o nosso coração e nossa alma. Precisamos ter fé, precisamos confiar, porque é através da fé, naquilo que você não vê, você não está vendo, mas você sente que Deus está contigo, que Deus está te ajudando. É aonde que a gente eleva os nossos olhos para o céu e Ele manda o socorro que vem do céu para todos nós. O versículo 6 ele está dizendo assim, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Então o Senhor manda um socorro de tal maneira que o sol não vem a nos molestar, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. E o versículo 7 ele diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Você já imaginou isso? O Senhor ter confiança em Deus, entregar a vida nas mãos do Senhor, e Ele nos guardará. Ele é o nosso socorro bem presente. Então ele disse assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Você confia nesse Jesus Cristo? Se você não conhece Ele ainda, precisa conhecer.
porque através dele Ele nos dá esses grandes livramentos, de nos dar a graça, nos proteger, ungir nós com seu santo óleo, com teu santo poder, para que nós possamos ter a paz em nossos corações. E o versículo 8, ele fala assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então ele guarda a tua entrada. Quando você vai entrar em algum lugar, a gente já vai confiando em Deus, na verdade. Mas ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, a nossa caminhada, o nosso caminho, andar pela rua, ir para o trabalho. E às vezes a pessoa pode, no caminho onde ela vai, encontrar pessoas maldosas, mas se o Senhor está contigo, Deus dá livramento. Ele nos ajuda de maneira poderosa. É claro que nós temos que vigiar, orar, confiar no Senhor Jesus. Porque se não for dessa forma, jamais nós vamos encontrar paz em nossas vidas, jamais nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Por isso que o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu gosto muito desses versículos que eu estou meditando aqui com vocês, porque o Senhor nos orienta o que devemos fazer. Quando estamos desorientados, não sabemos o que fazer, não sabemos como buscar, aí a gente eleva os nossos olhos para o céu e ora e busca a Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele está pronto a nos atender. Muitas vezes você pensa assim: nossa, mas esse Deus está tão em silêncio, eu estou precisando tanto e Ele não está me atendendo. Continua acreditando, continua tendo fé, porque a partir do dia que você aceitou Ele como Salvador da tua alma, que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você pode clamar a Ele e Ele vai atender. Se no momento você não recebeu a sua bênção ainda, não desespera. Continua confiando, porque o Senhor, lá no Salmo 23, ele fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, se Ele é o nosso pastor, Ele vai cuidar, Ele sabe do que nós estamos precisando. Porque muitas vezes nós queremos receber a bênção na hora e não podemos, porque às vezes é prejudicial, às vezes nós não vamos dar conta de receber aquela bênção naquela hora. Mas quando o Senhor fala para nós elevar os olhos para o céu e nós buscar a solução do nosso problema. E quando o Senhor fala lá no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor, quando ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai faltar, porque a confiança nossa está em Deus. Ele é o Deus da providência, Ele é o nosso provedor. Ele provê para mim, Ele provê para você. Acredita que muitas vezes as pessoas veem mais a derrota do que as vitórias? Às vezes as pessoas reclamam muito e vê muito as dificuldades. Tá difícil isso, tá difícil aquilo, mas não enxerga as grandes bênçãos que o Senhor tem dado em nossa vida, na vida de cada um de nós. Que nós temos um dia abençoado de vida e saúde, nós temos o nosso alimento e ali estamos em paz com nossos familiares, ou às vezes tem pessoas da família que não estão em paz, mas às vezes a pessoa é pacífica. Então, se essa pessoa é pacífica, ela vai estar tranquila e em paz, saber buscar a Deus de verdade e receber, e ficar ali tendo o Senhor como seu pastor, para que nada venha te faltar. E lá no Salmo 91, ele também fala sobre isso. Ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que ficar embaixo da sombra do Onipotente. Sobre o Senhor nós precisamos descansar. Não podemos vacilar no nosso pensamento, porque senão as pessoas vão viver a poder de remédio, de calmante.
pessoas que sofrem muito. Mas quando nós aprendemos a buscar a Deus, a confiar no Senhor, a buscar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, confiar no Senhor, aí as suas bênçãos vêm sobre as nossas vidas e nós estamos ali embaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele é o nosso pastor e nada vem nos faltar. E todo momento que nós precisamos, nós estamos elevando nosso pensamento ao céu e buscando a Ele, elevando os nossos olhos para o céu. Senhor, tenha misericórdia de nós e venha nos iluminar. E quando a gente busca a Deus dessa forma, aí cumpre em nossas vidas. É bom quando a gente lê a palavra, a gente lê aqui dentro da Bíblia. Está aqui, ó, Salmo 119 e o versículo 105, ele diz bem assim a palavra: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ele é luz para o nosso caminho. Então, como você pode ver no Salmo 121, ele vai dizer para nós elevarmos os nossos olhos ao céu, eleva os nossos olhos ao monte, busca a graça, a bênção e a unção do céu, né? E aqui agora, nesse salmo, nesse Salmo 119, verso 105, ele diz: luz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que é mais coisa linda, ele ilumina o nosso caminho, ele ilumina a nossa mente para que nós possamos saber orar, saber buscar a presença do Senhor em nossas vidas. E é isso que eu tenho a meditar nessa noite. Eu quero pedir ao nosso querido Espírito Santo, o nosso querido Deus Jeová, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ensinar mesmo, nós elevarmos os nossos olhos ao céu e buscar. E quando a gente busca em oração, não buscar só para mim, só para a gente, mas buscar também em oração para as outras pessoas também que necessitam, pessoas da família que estão necessitadas. Então nós temos que buscar em oração. Nesse momento eu quero agradecer o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Espírito Santo. Eu quero agradecer por me ajudar a meditar nessas palavras que eu falei agora, e que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer melhor no seu coração, assim como Ele tem esclarecido a sua palavra em meu coração também. E eu sempre estou buscando todos os dias essas palavras para que Deus possa iluminar. Mas se você estiver assim muito desesperado, eu ainda quero deixar mais um versículo para você no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor será exaltado quando a gente eleva nossos olhos ao céu, busca a presença de Deus e a gente é atendido, recebe calma, recebe paz. Então o Senhor manda a gente aquietar, não desesperar. Aquietar e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Nesse momento eu quero agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essas palavras maravilhosas que o Senhor colocou no meu coração, por esse salmo de meditação. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que estiver ouvindo, assistindo essas palavras, que possam entender essa meditação em nome de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Que o Senhor venha iluminar cada dia mais as nossas vidas. Amém. E graças a Deus.